Cartoleiros e cartoleiras, que rodada dura, difícil foi essa rodada 2. Quem iria imaginar que o Flamengo iria tomar 3 lapadas a 0 do Atlético Goianiense? Talvez nem o torcedor mais otimista do Atlético Goianiense imaginaria uma coisa dessa, mas faz parte do futebol. Vamos lá para a rodada 3 e no vídeo de hoje eu vou falar sobre valorização, como você valorizar, das melhores dicas em cada posição e também, é claro, montar o nosso time para a gente poder mitar na rodada 3 do Cartola FC 2020. Vamos lá, galera, do jeito que vocês já estão acostumados, sem enrolação, aqui é papum. Vamos falar de valorização na rodada 3 porque é necessário, tá? Tem muita gente que perdeu cartoletas na rodada 2 e até quem ganhou ainda precisa valorizar para poder não passar sufoco nas suas cartoletas nos restantes das rodadas, tá? E assim, a rodada 3 ainda é diferente, não é o que vai acontecer na rodada 4, 5 e em diante. O Cartola FC na rodada 3 ainda está estabilizando o mercado, né? Colocando ali o preço do jogador conforme o desempenho dele no game. Então é uma rodada diferente. É uma rodada onde o pico de valorização e desvalorização ele é menor. A não ser que aconteça uma mitagem muito grande, muito absurda, ou uma zicada muito absurda também, muito para baixo, tá? Fora isso, é uma rodada onde o pico de valorização não é, por exemplo, igual da primeira rodada, que você consegue ganhar ali tranquilamente 30 cartoletas, né? Tem gente que ganhou 20, 30, enfim, até mais, tá? Dificilmente isso vai acontecer, a não ser que a mitagem seja realmente uma mitagem para lá de 100 pontos, 120 pontos, tá ok? Vamos lá! Evite colocar jogadores que foram bem nas duas rodadas, que estão com médias extremamente altas, tá? Vou dar um exemplo aqui, o Saravia do Internacional, tá? Porque o Cartola entendeu que ele é um bom jogador para o game, que ele tem uma média muito alta e na terceira rodada vai exigir que ele faça novamente uma pontuação muito alta, para poder manter o preço dele a 21 cartoletas, que é um preço justo, podemos dizer, para a média dele, que é uma média absurda. É uma média maior, por exemplo, que o Arrascaeta ano passado, né? Então dificilmente um jogador consegue manter uma média assim por muito tempo ao longo do campeonato todo. Então possa ser que em algum momento ele venha pontuar mal. E aí, ainda que ele faça 5 pontos, 6 pontos, a tendência é dele desvalorizar, tá? Então toma cuidado com esses jogadores que foram muito bem e também com os jogadores que foram muito mal, que estão com a média muito ruim. Tá? Busque jogadores que estão com a média 1, 2 a 5, né, ali de média, que aí eles passando da média deles, eles certamente irão valorizar, tá? Sem muito mistério. E outra coisa que é o principal aqui, outra coisa que vai começar a acontecer a partir de agora, a gente tem que visar mais na pontuação. Jogadores que têm o potencial de irem bem, tá ok? Vise jogadores que têm como pontuarem bem, dentro desse quesito que eu falei anteriormente de valorização, tá legal? Vamos lá para o gol, vamos para as dicas dos goleiros. E de cara eu vou começar com goleiros para segurança, para quem quer tentar o SG. O Everton, goleiro do Palmeiras, tá? O Palmeiras entre as equipes da Série A na temporada está entre as melhores defesas, as defesas menos vazadas, tá? E pega o Goiás, tudo bem que o Goiás tirou o Furacão, tirou o SG do Furacão na última rodada, mas foi num pênalti meio que infantil do Thiago Heleno. Fora isso, não exigiu muito o Furacão, não deu muitos sustos no Furacão. Agora, uma observação, o Everton precisa de uma pontuação considerável para começar a valorizar, então você que tem poucas cartoletas, cuidado, tá? Um outro goleiro para tentar na segurança, um SG, quem sabe uma defesa difícil, é o Rafael do Galo. O Galo que conseguiu até segurar o SG contra o Flamengo na primeira rodada, mas a gente sabe que os estilos dos times do Sampaoli, né, é meio tomar lá da cá, costuma fazer bastante gols, mas acaba levando. Mas mesmo assim, o Rafael, que o Galo é favorito, vem mostrando um bom futebol contra o Ceará. Douglas do Bahia também, a gente tem que citar aqui, tá? Pega o Red Bull Bragantino, Red Bull que normalmente costuma fazer gols, é uma equipe que joga pra frente e com isso também acaba exigindo goleiros. Por exemplo, na última rodada, o Gatito tomou gol e mesmo assim passou de 5 pontos. E a gente sabe do histórico do Douglas também, que é um bom goleiro de cartola já há algum tempo, começou muito bem o Brasileirão desse ano, fazendo mais de 10 pontos, né? Então vale a dica aí do Douglas. Agora um goleiro, né, uma opção totalmente fora da curva para quem quer tentar defesa difícil, não ficar dependente de SG, é o Cássio. O Corinthians que é a equipe que mais permite finalizações, né? A equipe que mais deixa chutar o gol na temporada 2020. Não é à toa que o Cássio, pós-parada, se já valesse em todos os jogos dos estaduais, por exemplo, para cá, seria o goleiro com mais defesas difíceis pelo critério do Footstat, né? No jogo contra o Palmeiras, o primeiro jogo que teve pós-parada, o Cássio, por exemplo, teria feito 3 defesas difíceis segundo o Footstat. Então, assim, é um goleiro muito bom aí no quesito defesa difícil, para poder ousar. No jogo passado já fez 3 defesas difíceis, mesmo levando 3 gols, ele conseguiu fazer ali
próximo do SG, né, 5 pontos, e eu não imagino que o Corinthians leve 3 gols novamente, né? Normalmente o Corinthians é uma equipe que tem uma defesa aí sólida, então eu não imagino que leve 3 gols novamente. Com isso, o Cássio, mesmo levando um gol, possa ser que ele faça ali 2, 3 defesas difíceis e acabe pontuando bem. Mudando a página, vamos para a zaga, falar dos zagueiros, e não vou perder muito tempo falando de Cuesta e Jeromel, tá? Vocês já estão mega acostumados deles, eles são os melhores zagueiros aí há algumas temporadas no game, tá? Então a gente fala aí do Vitor Cuesta, mesmo fora de casa, e de Pedro Jeromito, né? Que é, repito, há anos aí monstro no Cartola. Uma outra boa opção, é claro, é o Júnior Alonso, tá? Júnior Alonso vem aí com boa pontuação, né? Na casa de 5 ali, na última fez 5 pontos mesmo perdendo o SG, então vale a pena. Eu tô vendo muita gente escalar o Hever, que é uma opção também, a gente cita ele aqui, mas cuidado que o Sampaoli, né, ele tem essa questão de mesclar time, enfim. O Júnior Alonso ele não tem tirado. Agora, por exemplo, o Igor Rabelo jogou a primeira partida, nessa agora foi o Hever. A gente tem que ver como é que o Sampaoli vai montar o time, fica ligado nas notícias, tá? Para você não correr o risco de ter um jogador a menos. Vamos para as laterais, e aqui a gente tem um monstro chamado Saravia. Tava no nosso time na última rodada, a gente deu ele de dica aqui desde o início do Brasileirão. Eu passei os dados dele, falei que ele era o líder de desarmes da Libertadores de 2018, tinha a característica de desarmes e não deu outra, 16 desarmes, tá? Ele que não estava, se eu não me engano, nem entre os 20 mais escalados nas 2 rodadas, pouca gente conhecia e a gente bateu na tecla dele aqui, inclusive na última rodada na live que a gente fez no Cartola Cartoon, né, com o Glauber, com o professor do Cartola Cartoon, a gente indicou ele como capitão, então de olho nesse monstro aí. Mas qual é o problema dele para essa terceira rodada? Foi o que eu já falei, no quesito de valorização, vai precisar fazer uma pontuação muito monstruosa para ele seguir valorizando, então cuidado. Guilherme Arana quase que não sai, vale a pena a gente citar aqui, voltou pontuando bem, dando assistência, é bem ofensivo, e essa partida pode acabar até saindo com um SG, mas cuidado, né, tá bastante caro aí, você que tem pouca cartoleta, não vai inventar muito, né, não vai esbanjar, ostentar cartoletas. Tá ok? Vamos descendo aqui, a gente tem o Marcos Rocha, mito barra monstro, né? A gente sabe aí do Marcos Rocha, o potencial dele no game já desde a época do Atlético Mineiro. Ano passado não teria sido o Léo Senna o maior ladrão de bolas, se fosse já o critério desse ano pelo Footstat. Teria sido esse homem aí, o Marcos Rocha, chances de SG e alguns desarmes. Então é uma excelente opção para a rodada, assim como um amigo dele, Matias Vinha, né, que foi o melhor jogador, né, mesmo ele sendo lateral esquerdo, ele foi o melhor jogador do campeonato uruguaio no ano passado. Nos fantasies dos estaduais, eu joguei, né, até para poder ter uma ideia dos jogadores, ele tinha média acima de 9 pontos, isso mesmo. E o fantasy que eu jogava, também o critério era do Footstats, igualzinho do Cartola. Né, só algumas pontuações diferentes, por exemplo, o desarme é 1,5, no Cartola é 1 ponto. Mas mesmo assim, né, então a gente tem que ficar de olho nele, ele tem tudo para ser um bom pontuador no game pra temporada, tá legal? Mas pra baixo aqui eu não vejo muita coisa, um fora da curva que eu poderia indicar que vem numa temporada bacana é o Juninho Capixaba e nada mais. Pra mim esses são os melhores laterais da rodada. Vamos lá para o meio campo, uma posição que eu não vi tantas opções assim, mas vamos lá falar de algumas boas que temos. Zé Rafael, mito Zé Rafael desde a época do Bahia, né? A gente já conhece ele bastante tempo, foi 2 vezes seleção do campeonato do Cartola entre os maiores pontuadores, as maiores médias. Então tá aí Zé Rafael, que começou muito bem a primeira rodada, pontuando muito bem. Palmeiras favorito contra o Goiás, vale aí a dica do Zé Rafael. Outro jogador não estranho, tá? O Thiago Galhardo, mesmo jogando fora de casa, por mais que ele não pontuou tão bem assim na rodada passada, né? Mas ele vem sendo bastante participativo. Quem viu o jogo sabe, talvez se ele tivesse feito ali alguns dos gols que ele perdeu, ele talvez teria sido estourado em um dos maiores pontuadores da rodada. Tem sido bastante participativo o Thiago Galhardo. Uma aposta totalmente fora da curva, não estranho, mas participou muito bem, gostei muito dele no jogo contra o Flamengo. Ele fez gol, deu assistência, fez um gol que estava impedido, além de participar desarmando, finalizando, que é o Gustavo Ferrares, tem jogado praticamente de atacante, muito agudo, e o Sport que vem muito mal, levou 2 gols contra o Ceará, 2 gols contra o Vasco, antes no Campeonato Estadual, brigou para não cair, participou do quadrangular final, quase foi rebaixado, então vale é uma aposta totalmente fora da curva, dificilmente você vai ouvir alguém falando dele na rodada, tá? Um cara aqui um pouco mais óbvio, né, pra gente também não falar só de aposta, Carlos Santos,
que tudo bem, foi mal na primeira rodada, mas ele perdeu o pênalti, né? Talvez se ele tivesse feito aquele pênalti, é claro, iria pontuar muito bem, e aí os olhos de alguns iriam mudar, né? A galera que não tá querendo escalar ele aí, talvez iria mudar os olhos sobre ele na rodada. E na rodada passada fez 4 pontos, mesmo sem gol, sem assistência, um jogo fora de casa. Considero uma boa pontuação se a gente for olhar aí os meias que não fizeram muita coisa, tá? Então, Carlos Santos, batedor das bolas paradas do Santos, vale aí a dica para a rodada 3. E aqui mais embaixo, você que tem poucas cartoletas, que quer valorizar, né? Até mesmo você que quer investir nele, vale a pena. Patrick de Paula, nessa primeira rodada ele foi mal, mas vale lembrar que ele não começou jogando, entrou no final do jogo, mas ele no Fantasy do estadual, ele vinha com uma média muito bacana, né? Ele vinha ali pontuando entre 4 a 6 pontos, né? Com desarmes, finalizando, então ele começando de titular, para valorizar ele precisaria 1, 2 pontos, ele vai valorizar, então se ele fizer 5 pontos, ele vai te dar 2 cartoletas, quem sabe até 3 cartoletas, aí caso ele pontue mais que isso, então é uma boa opção, tá? Baratinho, cabe no time, você não vai estar queimando cartucho, o jogador, vai ser um jogador que tem chance de pontuar, né? E também te dar cartoletas. Vamos para o ataque, eu tô vendo muita gente escalar o Guerreiro, tá? Ele tá no momento bom, tá? 2 jogos, 2 gols no Brasileirão. Mas cuidado, foi bem nas 2 primeiras rodadas, média muito alta. Jogo fora de casa, tudo bem que o Inter é favorito contra o Fluminense, mas olha o primeiro jogo fora de casa do Guerreiro. Ele meteu o gol e deu aquela de Guerreiro, né? Que faz gol e fica com a pontuação abaixo do gol. Então cuidado, tenha amor às suas cartoletas, a gente tem falado isso direto aqui, tá ok? Tem outros jogadores também que são boas opções para a rodada. Inclusive aqui o Di Marinho, que é um monstro, né? Inclusive na nossa primeira rodada ele foi o capitão aqui do time do canal, né? A gente fez a atualização lá do nosso time lá no Instagram, colocamos ele de capitão. Di Marinho fez 11 pontos. Na rodada passada, 6 e 20 com cartão amarelo fora de casa, sem gol, sem SG. Esse cara aqui é um monstro, dificilmente tem como deixar de fora do time, tá? É um monstro. Luiz Adriano aí, o homem gol do Palmeiras favorito em casa contra o Goiás, então é uma boa opção também. Gabigol, por mais que o Flamengo não fez gol ainda no Brasileirão, vem numa péssima fase. Do outro lado, o Coritiba levou gol nos 2 jogos que fez aqui no Brasileirão, e a gente sabe do potencial dos caras, enfim, os caras são de extrema qualidade, e em algum momento isso aí passa, né, e o gol volta a acontecer, então vale a pena a gente citar aqui. Marrone, tá? Ronaldinho aí, que no primeiro jogo ele foi banco contra o Flamengo, por mais que ele é titular, o Sampaoli fez um esquema diferente, a lá Sampaoli, né, que muda bastante. Já no último jogo ele foi titular e fez 10.10, sem gol e sem assistência. Incrível, tá? E uma coisa, pô, Guardiola, pô, Lucas, ele não fez gol, não deu assistência. Sim, mas o Galo vem produzindo muito ofensivamente, é a equipe que mais finaliza, tá? Ele vem participando muito, a gente tem que olhar isso, galera. Porque uma equipe que produz muito mais ofensivamente, ela tá muito mais próxima do gol do que uma equipe que não produz ofensivamente. Por exemplo, o Palmeiras, depois da saída do Dudu, vem tendo dificuldade de produzir. Então é muito mais fácil, ao meu ver, o Atlético fazer 2, 3 gols do que o Palmeiras, por exemplo, ganhar de 2-0. Pode acontecer, claro, futebol pode acontecer de tudo. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Entre os favoritos da rodada, vamos supor, eu ainda prefiro dobrar o ataque do Galo, porque eu acredito que tem mais chance de sair mais gols e mais assistências, do que, por exemplo, colocar um atacante do Palmeiras, que eu vejo que tem dificuldade ofensiva de fazer gols. Tá legal? Então fica essa dica aí pra você. E mais pra baixo aqui também vai o Savarino também, que nem eu falei, vale a pena sim dobrar. Ele que foi reserva no último jogo, mas é um bom jogador. A princípio não deve ser reserva novamente, né? Então vale a dica aí do Savarino, né? A gente deu aqui algumas opções e pra mim, qualquer um desses atacantes que você escalar na rodada, você estará bem servido. Galera, antes da gente ir para o nosso time final da rodada 3, vamos aqui para o site da Futeloucos. Liga gratuita com premiação, isso mesmo, liga gratuita com premiação. Corre lá, o link tá na descrição. A liga anual tá dando 3 carros zeros, isso mesmo, 3 carros zeros, é confiável, pode ficar tranquila, tá? E está tendo na rodada 3 uma liga tiro curto, que vai distribuir 10 mil reais entre os 10 primeiros, né? Vai pegar esses 10 mil e vai distribuir o primeiro 5 mil e por aí vai, tá legal? A Futeloucos também, em parceria com a Futeloucos, a gente está fazendo um sorteio de PlayStation 4 lá no meu Instagram, que vai sair agora dia 16, depois de amanhã. Então fica ligado, vai lá, segue a gente no Instagram, leia as regras e participe do sorteio.
Agora sim, galera, vamos lá para o nosso time da rodada 3, um time provisório. Eu digo provisório porque a gente sabe que ao longo da rodada saem notícias, jogadores viram dúvidas, então por isso que eu sempre falo, fica ligado lá no nosso Instagram que a gente coloca o nosso time lá caso tenha alguma alteração, alguma atualização. Um time que eu considero barato, 110 cartoletas, tá? Um time também, a gente tá falando muito disso, buscar um equilíbrio para poder seguir valorizando, pra gente não passar sufoco depois. Por exemplo, aqui o Patrick de Paula baratinho, 1,95, precisando de pouca coisa para valorizar, tá? Então para poder equilibrar o time. Enfim, galera, buscando ainda a valorização. Quem não fez isso dificilmente depois vai conseguir ser competitivo, dificilmente vai conseguir colocar os melhores jogadores, já que eles normalmente ficam mais caros, tá? Vamos lá. Douglas, goleiro do Bahia, no gol por enquanto no nosso time. Jeromito, Júnior Alonso, a dupla de laterais do Palmeiras, Marcos Rocha e Vinha. Zé Rafael, Patrick de Paula, Carlos Sanches dos Santos, Savarino, Marrone e Di Marinho como capitão por enquanto. Lembrando que eu tô ainda querendo colocar alguém do Galo, como eu já falei aqui. Creio que o Galo tem uma chance maior de gols, por exemplo, do que o Santos, mas aquela questão do Sampaoli, né, de poder poupar um ou outro, aí você tem um capitão não jogando, é complicado. Então eu tô aguardando as informações, vou ficar de olho e aí pra ver, decidir até o final da rodada se eu coloco algum deles de capitão, alguns jogadores do Galo ou não. E o técnico, cabeça de dedão, Jorge Sampaoli, tá legal, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se você ainda não deixou seu like, pô, dá aquela força pra gente, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, pô, nos grupos do WhatsApp, dá aquela força pra gente. Até a próxima, galera, e valeu!